salvados somos em Jesus, e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, houve o pecado em seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a beleza dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, a flecha do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, e nos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, graças a Deus, neste momento estaremos iniciando a nossa primeira lição, deste novo trimestre que estamos estudando para a glória do Deus Todo-Poderoso. E sabemos que essa lição ela vai nos trazer conhecimentos profundos. A nossa lição que estaremos iniciando neste momento, ela tem como título central da lição, tá bom? Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. O assunto da nossa lição, na sua totalidade, vai ser baseado no livro de Ezequiel. Ezequiel é um dos maiores profetas, está na classe
dos maiores profetas. Tem os menores profetas e tem os maiores profetas. Não maior pela sua estatura, não maior pelo seu nome, mas na verdade pelas suas escritas serem maiores e mais prolongadas. Foi titulado Profetas Maiores. E a nossa lição de hoje é a lição de número 1. A lição de número 1, que tem o título de A Chamada do Profeta Ezequiel. Nós vamos aprender como tudo começou na vida do profeta Ezequiel. Porque tudo tem um começo, tudo tem um início. Textual: E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Verdade aplicada. Ainda hoje Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem sua palavra com ousadia, fidelidade e amor. Grave isso na sua mente. O nosso texto de referência, para quem não está com a lição e deve estar com a lição, está em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Todos nós de pé vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelam contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos pela sua palavra. Aplica no coração dos teus filhos neste dia, nessa tarde de sábado, nessa escola bíblica. Temos a inspiração do teu Espírito Santo, para que possamos aprender uma porção da tua palavra na tarde desse dia. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Podem tomar os vossos assentos. Vamos nesse momento estudar a nossa lição. Queridos, sabemos que tudo em nossas vidas tem um início. Grave isso bem na sua mente. Tudo na vida do ser humano tem um início. O chamado de Deus na vida do homem, na vida da mulher, tem um início. Mas o início não é fácil. O início sempre é difícil. No início a gente vamos passar dificuldades. No início a gente vamos enfrentar obstáculos. No início a gente vamos enfrentar levantes, calúnias, deformações. A gente vamos deparar com pessoas que não acreditam no seu potencial. Você vai deparar com pessoas que não acreditam no seu chamado, e vão até dizer para você que você não tem valor algum, e até vão dizer que isso não é para você. Mas Deus, ele não vê como vê o homem. Deus vê aquilo que o homem não pode ver. Quando nós olhamos para nós, mesmo que nós se achemos incapazes, mas nós sabemos claramente, meus queridos irmãos, que Deus, ele é aquele que chama e ele é aquele que capacita. A maioria, eu disse o que agora? A maioria dos homens de Deus, a maioria daqueles que foram chamados por Deus, eles não tiveram início fácil, passaram obstáculos em momentos difíceis. E a maioria dos homens que Deus chamaram para exercer uma função, a maioria
eles se acharam incapazes. Então é natural, quando você ingressa no chamado, você se achar incapaz. Por exemplo, usando um exemplo aqui, uma introdução básica. Jeremias, eu não sei falar porque sou uma criança. Moisés, Senhor, eu sou dado de mim. Então perceba que cada um sempre coloca dentro do seu coração e na sua boca uma palavra de: eu não tenho condições. Lembra de Gideão? Eu sou o menor da casa. Mas o que lhe chama a atenção é que quando Deus ele chama tanto não capacitados, como ele também chama capacitados. Então para Deus não tem diferença se você é capacitado ou não. Se você não é capacitado, Deus vai te capacitar no chamado que você tem. Se você é capacitado, você vai evoluir. Exemplo básico: Pedro, Mateus, o que é que eles entendiam? Rede, peixe, isso é o que eles entendiam. Mas Deus o chamou e o capacitou. Olhando para o apóstolo Paulo já é diferente. Paulo já era muito preparado. Paulo entendia da cultura judaica. Paulo entendia dos pergaminhos, da lei. Paulo era um homem entendedor. Ele conhecia. E Deus o chamou e também o capacitou. Existe algo interessante aqui, porque a capacidade humana é diferente da capacidade de Deus. O homem às vezes pode se achar capaz, mas mesmo se achando capaz, ele precisa de uma capacitação de Deus, assim como Paulo teve, mesmo que você não conheça o dom. E aqueles que não têm capacidade, Deus chama e capacita. Deu para entender até aqui, irmãos? Amém? O chamado do profeta Ezequiel. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Está em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Deus pede para que ele se ponha em pé. Por que se põe em pé, irmãos? Quem está em pé está na posição. Quando você está deitado, você não está em posição. Quando você está sentado, você não está em posição de guerra. E a obra de Deus é guerra, é batalha. Então quando fala, põe de pé, vou falar contigo, põe em pé, porque eu vou falar contigo. E Deus começa a falar com ele. E o versículo de número 2 diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Perceba, porque Deus primeiro ele pede para que ele se ponha em pé, mas ele continuou deitado, ele continuou sentado. Eu não sei se deitado ou se sentado, mas ele não se põe em pé. Mas no versículo de número 2, o Espírito do Senhor, o Espírito entra nele. E quando o Espírito entra nele, logo, quando, está no texto, então entrou em mim o Espírito. Quando falava comigo, na hora que ele falava com ele, muito em pé, o Espírito entra nele. E quando entra, aí diz o versículo 2: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pus em pé e ouvi o que me falava. Essa questão aqui do Espírito adentrar a vida do profeta Ezequiel, nada mais, nada menos era a forma que o Espírito de Deus, o Espírito Santo atuava na antiga aliança. Por quê? Lembra de Sansão? Sansão, por momento o Espírito se apoderava, o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, e ele se tornava um homem forte. Mas também tinha momento que o Espírito se retirava. Era dessa forma. Na vida de Davi também foi desta natureza, porque a Bíblia Sagrada diz que em certo momento Davi ele falha, e quando Davi falha, ele vai clamar e vai dizer: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Por que ele diz não retira de mim o teu Espírito? Porque ele sentiu a ausência do Espírito nele. Então ele sentiu a ausência e ele clamou: não tira de mim o teu Espírito. Então na antiga aliança o Espírito Santo se manifestava e ao mesmo tempo depois saía. Mas na nova aliança é diferente. Na nova aliança ele habita dentro de você, ele mora dentro de você. Você é casa do Espírito Santo de Deus. Isso aqui muda totalmente. E quando é que o Espírito Santo se retira do homem? Quando ele entra no pecado.
Se você serve a Deus, mas você vive dentro do pecado, o Espírito não faz morada em você. Mas quando você está numa vida de oração, de comunhão com Ele, o Espírito Santo de Deus está habitando dentro de você. Porque Deus, Ele não habita em casa onde há impureza. Verdade aplicada. Ainda hoje Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem sua palavra com ousadia, fidelidade e amor. Até hoje Deus chama. Agora Deus não chama qualquer pessoa. Deus chama aqueles que Ele vê nele ousadia. Deus chama aqueles que Deus vê nele fidelidade. Deus chama aqueles que enxergam nele o amor. Porque ninguém pode realizar a obra de Deus sem ousadia. Ninguém pode realizar a obra de Deus sem fidelidade. Ninguém pode realizar a obra de Deus sem amor. Porque se você não tem amor pela obra de Deus, você não faz a obra de Deus. Porque é um preço. É um desafio imenso. Mas nós sabemos que quando Deus Ele nos chama, Ele é aquele que vai nos capacitar. Então mesmo que você possa se achar incapaz hoje, mas Deus Ele é aquele que vai te capacitar a cada dia. Glória a Deus por isso. A nossa introdução. Leia para mim, por favor, irmão Daniel. Ezequiel profetizou para os Exilados na Babilônia. O profeta explicou as razões do severo juízo de Deus contra Judá. Mas também transmitiu uma mensagem de esperança quanto ao futuro deles como nação. então perceba, né, que Ezequiel ele foi levantado em um período para profetizar para os exilados na Babilônia. Olha que coisa interessante, né? Então, perceba que cada profeta, quando ele era levantado para um tempo, para uma finalidade. Eu quero que você entenda uma coisa: para cada tempo Deus tem um homem, para cada momento Deus tem alguém para usar. Deus levanta as pessoas certas na hora certa. Porque quando o homem levanta, o homem erra. Quando o homem escolhe, o homem erra. Mas quando Deus levanta, o negócio dá certo. Agora, quando o homem escolhe por si, escolhe pela aparência, escolhe porque é uma pessoa intelectual, erra, e a gente vê que não é da forma que Deus trabalha. Aí quando o homem erra, Deus entra em ação. Deus entra em ação e remove. Por quê? Porque a obra ela é de Deus. E é Deus que levanta o ser humano. É Deus que levanta o seu servo. Tópico 1. Contexto histórico. Quando Ezequiel começou a profetizar, ele habitava entre os cativos da Babilônia. Perceba, dobre atenção, vou riscar aqui, marcar. Isso é tremendo. Vamos observar, queridos irmãos, que Ezequiel, quando ele foi levantado, ele não foi levantado num tempo favorável, não. Porque ser levantado quando tudo está bom, é bom demais. Ser escolhido por Deus para exercer funções quando tudo está bom, é muito bom. Mas Ezequiel, ele foi levantado em uma época quando ele também estava em cativeiro. Ele não estava no momento favorável, não. O momento não era bom, não. Porque a obra de Deus é assim, não só se faz quando tudo vai bom. Quando tudo está bom, é fácil fazer a obra de Deus quando tudo está bom. É fácil quando a gente olha em casa, está o nosso armário cheio, tem vestimento à vontade para vestir, calçado à vontade para calçar, saúde total, é muito bom. Mas Deus levanta Ezequiel ele no cativeiro, num momento terrível da sua vida e do povo de Deus. Ele estava em cativeiro. Olha o que diz, vamos continuar lendo. Para onde fora levado em 597 antes de Cristo. O cativeiro babilônico se deu nessa época, em 597 antes de Cristo. O cativeiro babilônico de Judá durou aproximadamente
70 anos. Olha, foi brincadeira, 70 anos de cativeiro. Cerca de 605 a 539 a.C. Foi o período em que o povo viveu num cativeiro. E 70 anos ali estava. Já imaginou? Você viver 70 anos em cativeiro? O povo viveu em cativeiro. Por quê? É isso que nós vamos aprender nessa lição. O porquê que eles foram a cativeiro. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Olha um ponto aí para você que prega: gravar, escrever para não esquecer, porque isso aqui é conhecimento. Quando você vai pregar relacionado ao livro de Ezequiel. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, que o seu nome significa Deus fortalece. Já começa a dar unção, varão. Você já começa empolgado. Então quem está te ouvindo vai ver que você sabe do que está falando. Vai ver que você tem conhecimento até do significado do nome do livro. É muito importante você conhecer isso aí. Amém? Ezequiel capítulo 1, versículo 2 e 3. Contemporâneo de Daniel e Jeremias. Ezequiel era filho de um sacerdote. Quem era? Ezequiel, filho de um sacerdote. Isso aqui, ó, é pontos primordial para quem prega, porque isso aqui se chama exegese bíblica. O que é exegese? É aquilo que você vai estudar as vogais, o vocábulo, fazer uma boa exegese daquilo que você vai pregar é importante. O significado do nome, o tempo que aconteceu aquele acontecimento, geografia, história do povo, tudo isso faz parte do conhecimento para você pregar. É muito importante ter conhecimento. Família, a sua linhagem. Amém, meus irmãos? Então alguém pergunta para você o que significa o nome Ezequiel. Você vai dizer Deus fortalece. E o pai de Ezequiel era o quê? Sacerdote. Aí dobra atenção, porque o pai de Jeremias também era sacerdote. Olha que coincidência. Perceba que, porque naqueles tempos passados, irmão Daniel, nossos queridos irmãos, o imperador Antônio, está aqui os irmãos, nossa irmã Cícera, meu pai, os demais que aqui estão. Então dobre atenção, que naquela época existia uma regra, que quando o pai era sacerdote, o filho seguia a mesma linhagem do pai. O pai era sacerdote, o filho também seria sacerdote. Mas existe algo fundamental aqui, que muda tudo. Assim como foi com Jeremias. O pai dele também era sacerdote, mas Deus levantou ele como profeta. O pai de Ezequiel era sacerdote, mas Deus levanta ele como profeta. Abrindo um parênteses aqui, Deus levanta quem quer, na hora que quer, do jeito que quer e na chamada que quer. Pronto, Deus. É desse jeito que acontece. Vamos lá. O pai de Ezequiel, chamado Buzi. Olha o nome do pai de Ezequiel. O nome dele era Buzi. Alguém pergunta para você qual é o nome, como é o significado do nome de Ezequiel? E o pai de Ezequiel era o quê? Sacerdote. Qual é o nome do pai dele? Buzi. Vamos, irmãos, memoriar esses pontos aqui, isso aqui muda tudo na mensagem, quando você está pregando. E profetizou por cerca de 22 anos, o tempo que Ezequiel profetizou. Se durou o ministério profético dele 22 anos. Em 593 a 571 a.C., período do seu ministério profético. Ponto 1, do tópico 1, longe da terra natal. Olha que interessante. Ao receber a chamada, o profeta Ezequiel estava longe da sua terra natal. Começou a viver em outra cultura, viver sob pressão, porque a obra de Deus e ministério é pressão, irmão.
Você pensa em fazer a obra de Deus recebendo um cafonezinho, está enganado. Massagenzinha na cabeça, denguinho, está enganado, é pressão, cara. Obra de Deus é pressão. Eu que o diga. A diaconisa Daniela que o diga, que a gente já enfrentamos, é pressão. Quer ver se tem pessoas que querem fazer a obra de Deus, irmão, relaxadamente. Aí quando vai para um apertão, quando vai para uma correção, fica nervoso. E a gente precisa às vezes levar apertão mesmo, cara, puxou de orelha, mesmo que doa. Eu levo até hoje. Até hoje meu pastor puxa minha orelha de vez em quando eu cometo alguns tipos de vacilo, no sentido de falta de atenção minha. Evangelista, não é aí. Por aqui, ó. É meu pastor. Então, é pressão. É uma panela de pressão. O ministério é uma panela de pressão. Mesmo chiando, viu? Mas não exploda, não. Pode chiar. Chiar, mas não exploda. Porque o problema é quando explode. Porque quando explode, atinge pessoas. Mas mesmo chiando ali, ó. A panela fica toda esticada ali, mas fica ali. Não sabe desfocar não, para não perder a bênção. Vamos lá, vou gravar aqui esse ponto aqui, pressão. Viver com outra alimentação, mas também passou a sonhar em meio ao cativeiro. Ezequiel também teve sonhos maravilhosos, mesmo em período de cativeiro. Isso está no livro dos Salmos, no número 137. Vamos ler? Salmo de número 137. Leia a partir do verso 1. Lembrando que Salmos não é capítulo, irmão. Hello. Salmos é número. E não é versículo, é verso, porque é melodia, é canções. Leia a partir do verso 1. Junto dos rios de Babilônia, ali nós se assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Isso. Sobre os salgueiros que há no meio dela. Sim. Penduramos as nossas harpas. Plural, penduramos, plural. Pode ir. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E aqueles que nos destruíram, que os alegrassem, dizendo: cantai-nos uma das canções do Senhor. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-me à minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua. Pronto, então dá atenção aí, irmão Daniel. Aí está mostrando que todos, quando estavam no período do cativeiro aí, eles não tinham ânimo para cantar. Eles penduravam as armas, dizendo: não vamos louvar não. Além de estar em terra estranha, aí não tem ânimo para cantar. Vamos cantar o quê? Vivendo em cativeiro, sofrendo desse jeito. Mas mesmo no cativeiro Deus se revelava. Mesmo em cativeiro Deus mostrava visões para Ezequiel. E isso nós vamos encontrar na própria palavra de Deus. Muitos dos que vivem em terra estranha gostariam de voltar à sua terra natal. Existem pessoas que vivem em terra estranha ainda hoje, e de vez em quando tem que procurar um meio. Às vezes se inscreve até para o ratinho, né, de volta para a minha terra, porque não tem condição. Eles sonham em voltar, mas não tem condição de voltar. Só que aqui é diferente. Eles estavam em cativeiro, eles queriam sair dali, eles queriam voltar para a sua terra, porque eles estavam no período de escravidão. Mas por que eles entraram em escravidão? Por desobediência, porque para toda desobediência tem consequência. Entendeu aí? Para você ouvir. Para toda desobediência tem consequência. Tem que ter cuidado. Tudo que você comete de errado vai vir consequência. E não adianta chorar depois do leite for derramado. É um sonho voltar do exílio, da escravidão, ou sair de uma coisa que nos prende em um lugar que não sentimos alegria. Leia para mim, por favor, Salmos de número 126, é muito conhecido, eu sei de cor, mas eu quero que você leia. Salmo de número 126, 1 e 2.
Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Perceba, Daniel, que eles aí agora estão Sonhando. voltando. Eles voltaram e estavam num ponto como que estivessem sonhando. Eles não estavam acreditando que eles estavam saindo, voltando da escravidão. Estavam como que sonha. Não estavam acreditando que aquele período de opressão que eles viviam, 70 anos de escravidão, tinha findado ali. Eles agora estavam voltando. E não tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente pensa que está sonhando? A gente, será que é verdade mesmo? Me diz que aqui. A gente pensa que está sonhando. Não é verdade, Daniel? Então leia aí novamente o 1 e o 2, Daniel. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, eram como os que sonham. Ó, sonhando, meu Deus, é real isso. Porque tem coisa que Deus faz na nossa vida, cooperador do Banguete, fica, mas meu Deus, é real isso? O 2, Daniel. Então a nossa boca. Sim, mano. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Coisa que não estava acontecendo mais, eles não tinham ânimo de cantar. Como que nós vamos cantar em terra estranha? Estamos tristes, angustiados, mas agora eles estão rindo. Eles agora estão louvando com desejo de cantar, coisa que não tinha mais há 70 anos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. A eles agora, quem está divulgando isso aí? O povo. Não é eles que estão divulgando. Não é o próprio povo que Deus está divulgando, mas é o povo. Diziam: grande coisa fez o Senhor a estes. Porque eles estavam em 70 anos na escravidão da Babilônia. 70 anos. Olha para ele. Aí agora o povo vê ele saindo e o povo começou a divulgar ao redor. Olha, grandes coisas fez o Senhor a estes. Meu Deus. Pastor, sempre me perguntei o que significa cântico dos degraus. Cântico dos degraus é os salmos, porque os salmos é a harpa dos judeus. Cântico dos degraus era quando eles chegavam em Jerusalém, existe uma escada. Então, eles subiam um degrau e cantavam os salmos. Subia outro degrau e cantavam os salmos. Entendeu? Quando você vê cântico dos degraus, era isso. Quando eles voltaram a louvar, eles subiam um degrau, cada degrau que eles subiam, eles paravam e cantavam uma melodia. Subiam do degrau, cantavam uma melodia. Era dessa forma. Deu para entender, irmão Daniel? Pronto. Vamos continuar aqui. Ponto 2 do tópico 1. Exigências feitas por Deus ao profeta Ezequiel. Deus chama para esse ano, mas ele exige. Você começa a me aguenta. Mas Deus chama, grave isso. Deus chama, para você também que me assiste. Deus chama, mas ele exige. Eu sou chamado por Deus, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não é assim. Hello, não é assim, my name. Não. A chamada implicava em se pôr de pé, se dispor, sair da acomodação e da inércia. Dobre atenção, porque tem pessoas que querem chamado, mas são pessoas que estão em acomodação. Do nada, sol quente, queima a pele. Não, para onde? Subir aquela ladeira, misericórdia, Deus me livre. Só que quando Deus chama, você tem que estar disposto para fazer a obra de Deus, e não pode estar na sua acomodação. Tem um momento de estar em acomodação, tem que ser um momento de lazer, mas na hora de fazer a obra tem que ser feita. Ezequiel capítulo 12, versículo 1. Depois do chamado é preciso falar em nome do Senhor, não é no seu nome.
É no nome do Senhor. Você tem que falar do nome do Senhor. Você tem que falar do Senhor. Ezequiel, capítulo 2, versículo 4. Depois de assumir a chamada, é preciso falar que ouçam, que deixem de ouvir. Ah, mas fulano, eu estou pregando, por exemplo, e fulano não está gostando do que eu prego. Se você está pregando a palavra de Deus, se você está pregando a Bíblia, se você está pregando o texto bíblico, não é o que você pensa e não é o que você acha. Se você está pregando a Bíblia, goste ou deixe de gostar. Aí você tem que pregar a palavra de Deus. Certo que cada um na sua posição. Você não vai pegar uma palavra e estar dando cacetada a palavra na igreja. Você não é pastor. Correção, ensinamento é para pastor. Mas você está com a Bíblia na sua mão, você vai pregar a palavra de Deus. Ah, não gostei daquela mensagem. Não importa quem gostou, deixou de gostar. Você vai pregar a palavra que Deus lhe deu e você vai aplicar ela com toda sabedoria. Vamos lá. Depois de receber a chamada, é preciso se destacar no meio em que vive, porque o povo tem de saber que ele é profeta. Então ele recebe a chamada, mas ele agora tem que se destacar no meio do povo. O povo tem que reconhecer que ele era profeta. Então todo mundo tem que reconhecer o chamado que você tem. Não. Você tem um chamado de Deus, a igreja tem que reconhecer o seu chamado. Por exemplo, mesmo que você ainda não foi consagrado, mesmo que você ainda não tenha um chamado específico ministerial, mas a igreja, ela tem a visão de identificar que você tem chamado para aquela área. Porque vem você, por exemplo, muitas pessoas, muito antes de hoje ser evangelista com ação pastoral, antes de ser a função que eu exercia, a maioria da igreja fala, pai, você tem chamado para isso. Só que o pessoal comentava, o pessoal falava e eu ficava calado na minha. Eu não deixava subir para a cabeça. Eu dizia, Senhor, se eu tenho esse chamado que eu sei que eu tenho, na hora certa, no momento certo, o Senhor vai me levantar. Mas perceba que o povo identifica o chamado que você tem. Então, é muito importante que você possa, ao receber o chamado de Deus, fazer ele com qualidade. Fazer o seu melhor. Dar o seu melhor. Isso é importante. Depois de receber a chamada, é preciso se impregnar da palavra, da comida em forma de rolo ao vento, para depois oferecer aos outros. Porque como é que você vai dar o que você não tem? Como é que você vai pregar o que você não tem? Porque antes de você pregar, você tem que comer ela. Mas não vai fazer como um jovem que o pastor estava pregando e disse na igreja, meus irmãos, coma a Bíblia! Coma! E quando foi no outro dia, ele chegou na igreja só com a capa da Bíblia. E o pastor, curioso, os irmãos, cadê a sua Bíblia? O pastor mandou comer. E não é assim, comer a Bíblia, não é ler a palavra. Então, você tem que estudar a Bíblia. Você vai pegar, estuda a Bíblia, se alimente daquela palavra primeiro, edifique você primeiro, para quando você chegar no altar, a igreja ser edificada. Porque o impacto que você vai receber quando você está lendo a Bíblia, está comendo a Bíblia, para depois passar para a igreja, é o mesmo impacto que a igreja vai receber. Bora? Se anima. Então é muito importante, mano. Porque eu só posso oferecer uma comida para alguém que eu como. Lembre que tudo que você prega, você come primeiro ela. Ela é para você primeiro. Tudo que um pastor ensina, ele está ensinando primeiro para ele, para depois para a igreja. Ele come primeiro, ele se alimenta primeiro. Porque tem uns pateta, tem uns pastel de púlpito, que mete o pau na igreja. Lasca cacete na igreja. E
está com a vida toda errada. Mas eles esquecem que quando ele prega para a igreja, o primeiro que tem que comer a palavra é ele. O primeiro que tem que ser edificado é ele. Não é a igreja, primeiro é ele. Eu me alimento, eu me encho da comida espiritual. Aí eu transmito para a igreja. Eita, agora. Quem não tem para si mesmo, não pode oferecer aos demais. O que você vai dar para o povo se você não lê Bíblia? O que você vai pregar para o povo se você não lê Bíblia? Se você só prega a Bíblia na hora que vai pregar? Oi? Mas quando você vem a semana toda lendo a Bíblia, você vem se alimentando. Você já está cheio. Se alimentando a semana toda. Aí quando você recebe uma oportunidade, o Espírito de Deus na mesma hora, ei, aquela mensagem lá, ela, na sua mente, é quando você vem, você já vem com toda a segurança para o público e prega. E nunca é pego de surpresa. Vamos lá. Para receber a chamada não pode temer o povo, nem as palavras que saem deles. Você está com medo de quem? Ezequiel 2,6. Quem recebe a chamada não pode se assustar com sarças, espinhos e escorpiões. Ezequiel 2,6. Quem recebe a chamada precisa saber que vai enfrentar conspiração de pessoas que não querem ouvir as verdades de Deus e serem confrontadas. Tem pessoas que vai ficar bochechudo dentro da igreja, com a bochecha de Kiko. Muitas das vezes porque você pregou uma palavra que foi mesmo na ferida. Se está com ferida, coma a palavra, bota o mertiolato em cima para sarar. Quando você vê alguém se incomodar com uma palavra que é pregada no altar, é porque está troncho, se ajeita em acabamento. Quando você vê alguém saindo no culto murmurando da palavra que alguém pregou, é porque tem coisa troncha na sua vida. Se ajeita. Dá para falar alguma coisa nessa tarde aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Ponto 3 do tópico. Deus nunca se esquece dos fiéis. Devido ao pecado, Deus ordenou e permitiu que Jerusalém fosse destruída por conta do que, Daniel? Do pecado. O pecado na vida do ser humano traz destruição em todas as áreas da sua vida. Deus ordenou e permitiu que Jerusalém fosse destruída. Os pecados eram idolatria. Olha as qualidades de pecado que o povo exercia. Primeiro, idolatria. Diga idolatria. Idolatria. Apostasia, se afastando, irmão, da palavra, de dar ouvido às verdades da palavra de Deus, para dar ouvido a outros ensinamentos, a outras coisas. A apostasia, a mentira, a ensinos enganosos, e se tornando apóstata da fé. Olha isso aqui, ó. Mistura com outros povos. Misturava com os ímpios, né? Com os ímpios. Pessoas de fé que não é a sua. Pessoas da fé idólatra. De tanto tipo de religiões que existiam naquela época, o povo começou a se enquadrar. Feitiçaria, entre outras coisas. Você não pode andar com esse povo.
Você não pode andar com pessoas que professam a tua fé e não te respeitam. Ah, mas é a mesma fé do grupo pentecostal, mas se não te respeita, não respeita o teu pastor, não respeita a tua igreja, você não pode andar com ele. Alguém fala alguma coisa? Olha só, falsos pastores Glória a Deus. e falsos profetas. O povo está ingressado. Glória a Deus. Você não pode se unir com essas qualidades. Você quer tirar uma dúvida, tire com o seu pastor. Não vá atrás de pastor nenhum. Quer ter conhecimento de algum assunto bíblico, da palavra, procure o seu pastor. Não vá ligar para pastor fulano de tal, para não sei quem, para não sei quem. Você tem pastor. Porque ele pode te passar uma baita de uma heresia e você pensar que é aquilo e você chegar no altar da igreja, pregar aquilo e depois o pastor te chamar. Besteira foi o que ele falou. Mas ainda havia esperança. Mesmo dentro disso, Deus tinha ainda uma esperança. Deus prometera restaurar a terra por amor aos que permanecem fiéis a Ele, porque mesmo o povo vivia num período de idolatria, apostasia, mistura com outros povos, com falsos pastores, falsos profetas, mesmo assim, no meio deles existia um remanescente fiel, porque sempre existe um remanescente fiel. O Senhor nunca se esquece daqueles que fielmente procuram lhe obedecer. Está em Jeremias capítulo 33, do 6 ao 16. Eu aprendi que, ao receber a chamada divina, o profeta Ezequiel estava longe da sua terra natal, entre os cativos na Babilônia. Uma prova de que Deus nunca se esquece daqueles que fielmente procuram lhe obedecer. Tópico 2, leia para mim, por favor, irmão Daniel. A concordância do profeta Ezequiel. A missão do profeta dada por Deus era conscientizar o povo da razão do cativeiro. Sim. Explicar a queda de Jerusalém. Promover a volta do povo exilado a Deus. E construir esperança concernente à promessa de Deus, de restaurar o seu povo. Essa era a mensagem profética de Ezequiel. Ele trazia esperança. Ezequiel foi um profeta levantado dentro do cativeiro. Mas a profecia de Ezequiel era sempre a restauração do povo. Trazer o povo para a obediência, trazer o povo para se arrepender. Agora dobre atenção, que todos os profetas bíblicos, eles profetizavam e eles viviam a profecia. Nesses patetas de hoje não precisa de ser profeta não. Até porque hoje não existe mais o ministério de profeta. Desafio qualquer teórico, qualquer pastor, me provar biblicamente isso. Hoje não há mais o ministério profético. Sou profeta. Para de graça. Os profetas da antiga aliança, todos eles, quando profetizavam, eles viviam a profecia, mano. Eles não profetizavam e ficavam ilesos, não. Procure um na Bíblia. Moisés era considerado profeta. Até Moisés profetizou e disse: Deus levantará um profeta maior do que eu, simbolizando Cristo que viria. Jeremias, profeta, mas Jeremias pagou preço. A profecia que ele profetizou antes do povo entrar em cativeiro, ele também estava dentro do cativeiro. Ele viveu o cativeiro também. Escreveu um livro de lamentações, chorando, lamentando, porque o povo não deu ouvido e o povo teve que entrar em cativeiro por desobediência. Porque profeta na antiga aliança, quando existia ainda o ministério profético, dobre atenção, quando existiu o ministério profético na ocasião de Moisés, na ocasião de
Ezequiel, na ocasião de Jeremias, entre outros profetas da Bíblia Sagrada, eles profetizavam e eles viviam. Porque o povo hoje pensa que profecia é alguém chegar no vídeo e alguém falar algo. Aí quando eu entregou a profecia, você não sabe o que é profecia. Mistura mensagem com profecia. Mensagem é uma coisa, profecia é outra. Tem que mistura tudo, a gente está recebendo um recado de Deus. A gente está com uma profecia. Continue lendo, por favor, querido. O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo perante Deus. Em vez de restringir a culpa aos antepassados e aos seus pecados como única causa do exílio e julgamento de Deus. Então, presta atenção, deixa eu ressaltar aqui, porque talvez você pode ter ficado com dúvida nisso aqui, mas vai ficar claro agora. Os ministérios hoje, que são diácono, presbítero, evangelista, pastor, eles são ordenados. Perceberam isso ou não? Vou repetir, eles são ordenados. Deus usa os homens para ordenar a pessoa, aquela função. Assim como aconteceu com Matias, depois que Judas perde o ofício. Matias entra no lugar, foi escolhido, foi ordenado pelo povo a escolha. Só que o ministério profético não era o homem que escolhia, era Deus que chamava. Deus falava. Por isso que hoje mais não há ministério profético, porque Deus hoje não fala como falava antigamente. Hoje Deus fala pelo seu Filho Jesus Cristo, pela sua palavra. Antigamente Deus falava: Ezequiel, põe de pé para falar contigo. Jeremias, desce a casa do livro. Deus falava diretamente. Deus chamava e colocava como função. Era Deus que dava o título de profeta. Então não existe mais. Continue lendo, por favor, querido. O Senhor usa, ponto 1 do tópico 2. Deus usa quem Ele quer. O Senhor usa os pequenos para confundir os grandes. Toma aí. Deus pega aqueles que não são nada, que ninguém dá nada, e aqueles que chegavam e achavam que sabia, achavam que conhecia. Eu sei, eu posso, porque tem uma formação disso, tem uma formação daquilo. Nego para tu, rapaz. Deus não escolhe pelos canudos que você tem, pelo conhecimento, porque não sei o que. Isso é abobrinha para Deus. Deus chama aqueles que ninguém dá nada por Ele, para calar aqueles que pensam que é alguma coisa. Toma aí, caba ruim. Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está dentro dos olhos, porém olha o coração. Está em 1 Samuel 16:7. Deus conhece o coração do homem. Deus não escolhe o homem pela sua aparência. A aparência engana qualquer pessoa, irmão. Tem pessoas que vêm só de aparência. Tem pessoas que vêm púlpito de igrejas por aí só de aparência. Parece uns patetas em cima do púlpito, com a cara de delegado. Não sabe nada, não conhece nada de Bíblia, não tem formação de nada e pensa que sabe alguma coisa. Só tem nome. Ele se responsabiliza em capacitar os que Ele chama. Isso aqui é uma função de Deus, capacitar aquele que Ele chama. Toda a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 2:5, leia por favor, irmão Daniel. Portanto, não devemos nos gloriar de nossos feitos, porque tudo provém dele e vai para ele, porque dele são todas as coisas. Romanos 11:36. Leia para mim 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes, sim, nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então,
baixa a bola. A capacidade minha vem de Deus. A sua capacidade vem de Deus, baixa a bola. Glória a Deus. Varão, que às vezes a pessoa se confunde porque tem um conhecimento, tem um estudo e começa a se achar autoconhecedor. Meu Deus, nego para tudo. A capacidade, mesmo você estudando, buscando, se preparando, mas a capacidade quem te der é Deus. Fala alguma coisa aí. Jesus já cheirou. Opa! Ponto 2 do tópico 2. Deus usa onde Ele quer. Como anunciar em Listra? Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho. Está em Atos 14, 17. Assim também ocorreu para com o povo de Israel ao longo da história bíblica, seja na Jerusalém, cercada pelo exército do rei da Babilônia, está em Jeremias 32, 1 ao 2, seja diante do rei na Babilônia, em Daniel 1, 18 a 21, seja no meio dos cativos, Ezequiel 1 e 1, Deus é soberano e levanta pessoas que proclamem sua mensagem, seja no lugar que for. Bem-aventurados aqueles que estão atentos à palavra de Deus e a recebem, pois ela faz a diferença ao vivenciarmos diferentes momentos na vida e nos mais diversos ambientes, porque é luz, lâmpadas, referencial, sustento, entre tantas outras qualidades. Deus levanta onde Ele quer. Se Ele quer te levantar aqui em Belém de Maria, Ele levanta, acabou. Não tem para onde correr. Deus usa na hora que Ele quer. A Bíblia resiste o chamado de Deus ou a pessoa sendo usada pelo Senhor em diversos momentos. Não é possível ao ser humano estabelecer um momento mais adequado para Deus usar uma pessoa ou realizar uma obra. O profeta Eliseu, em uma determinada ocasião, disse que Deus não lhe havia revelado algo sobre a situação da sunamita, em 2 Reis 4, 27. Abacuque ficou à espera da resposta de Deus em Abacuque 2:1. É fundamental nos submetermos ao momento de Deus. João 2:4, capítulos 11, também o versículo 6. Permanecer confiando no Senhor, crendo que Ele é poderoso e seu agir é perfeito, e esperar nele sempre é a melhor solução. Vou repetir: espera nele sempre é a melhor solução. Espera nele sempre é a melhor solução. Glória a Deus. Eu aprendi que a missão do profeta Ezequiel, dada por Deus, nos mostra que o Senhor usa quem Ele quer, onde quer e na hora que Ele quer. Tá bom? Tópico 3: um profeta com vocação visionária. Isso é tremendo. Leia, por favor, irmão Daniel. A experiência visionária. Essa água é nova, hein? A experiência visionária era uma marca natural e reconhecida do profeta Ezequiel. A palavra de Deus vinha e se impregnava dentro do seu ser, por meio de visões tão claras e vários símbolos que eram descortinados pela interpretação dada pelo Senhor. Ezequiel 1:1. Percebemos? Leia para mim, Daniel. Vamos observar uma das visões que Ezequiel teve. Em Ezequiel 1:1, livro de Ezequiel, capítulo 1, leia o versículo 1 e o 2. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Os céus se abriram. Ele ainda estava onde? Em cativeiro. Eu tive visões de Deus. Plural, visões, várias. No 5º dia do mês, no 5º ano, do cativeiro do rei Jeoiaquim. Isso. Continue. Veio
impressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olha que lindo! Então ele mostra que teve várias visões ali, em um período de escravidão, de cativeiro. Não era um momento favorável, porque Deus não usa você só quando as coisas são favoráveis. Deus lhe usa nos momentos não favoráveis. Isso é lindo, varão. Isso é muito profundo. A visão do rolo de um livro. O rolo que o profeta receberá continha palavras do Senhor, e ele tinha a responsabilidade de entregá-la. Palavras de lamentação e tristeza dominaram a mensagem. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 ao 10. Porque julgamentos severos seriam executados contra os que praticavam a idolatria, o adultério e a apostasia. Está em Ezequiel 3, 1, 4. Comer o rolo simbolizava que o profeta Ezequiel precisava receber primeiro a mensagem de Deus. Pegou isso ou não, irmão? Comer o rolo é isso. Ezequiel recebia a mensagem, ele comia a mensagem primeiro. É para mim, Senhor, primeiro. Vou repetir, porque isso aqui eu senti graça, quase eu pulei aqui. Comer o rolo simbolizava que o profeta Ezequiel precisava receber primeiro a mensagem de Deus e se comprometer antes de anunciar ao povo. Que lindo! Só quem come o rolo, que é a própria palavra de Deus, está preparado para toda boa obra. Tem que comer o rolo. Tem que comer a palavra para estar apto para toda boa obra. Obreiro que não lê Bíblia não está apto para a obra. Isso eu me refiro a quem lê, que não tem leitura, a gente entende. Ninguém que se quer ingressar em rol de obreiro que não lê Bíblia não está apto para exercer funções. Tem que comer a Bíblia. Ninguém pode dar aquilo que não tem, nem distribuir o que não recebeu. Outro ponto: distribuir o que não recebeu. Não fale o que você não recebeu de Deus. Se você não recebeu, não vai falar o que você não recebeu. Fale o que Deus lhe deu, que você comeu. Não vai tentar mexer o suco de abacaxi com laranja. Dê aquilo que Deus lhe deu. Não fantasia as coisas. Não acrescente. Só fale aquilo que Deus lhe deu para falar. Não é sensato nem honesto oferecer aos outros aquilo que não tem. Quem não tem, não tem. Quem tem, tem. E quem não tem, não tem. E quem não tem e quiser ter, ora para ter. Rapaz, que enigma, né? A visão dos querubins. Os querubins são seres angelicais associados à manifestação da santidade e da glória de Deus. Ezequiel 1, do 4 ao 13. Depois Ezequiel capítulo 10, do 1 ao 4. Os seres angelicais têm acesso à presença de Deus e são mencionados na palavra como anjos guardadores. Eles guardavam o jardim do Éden. Eita, chegou no meu, porque eu amo Éden, o Éden. Eu amo. Estou gravando aqui. Vou repetir aqui. Os seres angelicais têm a presença, não é isso, de Deus, e são mencionados na palavra como anjos guardadores. Eles guardavam o jardim do Éden depois da queda do homem. Está em Gênesis, o livro de Bereshit 3, 22 ao 24. Sobre a arca da aliança estavam os querubins de ouro. Está no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 18 ao 22. Nessa visão de Ezequiel, os querubins que apareciam como brasas de fogo ardente anunciavam aos exilados a glória e a santidade de Deus. A visão de juízo
restauração. Após a visão dos querubins, segue o registro de Ezequiel tendo a visão do templo do Senhor e recebe a revelação acerca do juízo divino, cuidado de Deus com os cativos e uma mensagem de restauração. Ezequiel 11:1, depois capítulo 8, Ezequiel capítulo 11, do 1 ao 8 ao 9, depois Ezequiel capítulo 16, aliás, versículo 16, depois você vai para o capítulo 17 de Ezequiel e o versículo 25. Eu vou reler novamente isso aqui para os irmãos entenderem. Ezequiel capítulo 11, versículo 1, depois 8 ao 9 e o versículo 16, depois capítulo 17 e o versículo 25. Essa mensagem também está presente no ministério profético de Jeremias, contemporâneo de Ezequiel. A manifestação do juízo divino não significa que Deus deixou de amar o seu povo. Jeremias capítulo 23, versículo 24. Porque o juízo de Deus não quer dizer que Deus não lhe ama. A correção de Deus não quer dizer que Deus não lhe ama. Aliás, a Bíblia diz que Deus só ama aquele que na verdade o vocabulário é dessa forma: Deus corrige aquele que Ele ama. Se você é corrigido por Deus é porque Deus te ama. Eu aprendi que a experiência visionária era uma marca natural e reconhecida do profeta Ezequiel. A palavra de Deus vinha e se impregnava dentro do seu ser por meio de visões, como a visão do rolo de um livro, a visão dos querubins e a visão de juízo e restauração, entre outras. Conclusão: os exilados da Babilônia ouviram e tomaram conhecimento da verdade através do profeta Ezequiel. Eles reconheceram que Ezequiel cumpriu o seu chamado de profetizar as verdades. Ele não deixou o povo sem explicações, nem sem a direção divina. A fidelidade de Deus não deixa o juízo acontecer sem dar primeiro uma oportunidade de arrependimento ao seu povo. Fique de pé. Próxima aula, próxima lição é a lição de número 2. Vamos estar estudando o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Amém? Querido e eterno Deus, nós te exaltamos e agradecemos pela sua palavra, pelo ensinamento da tua palavra. Aplica no coração dos teus filhos, permanece conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Está encerrado em nome de Jesus.